Bom dia, segundo ano. Bom, pessoal, como vocês estão? Estão acompanhando direitinho as aulas? Estão gostando do conteúdo? Bom, espero que sim, né? Então, vamos lá. Na aula passada, vocês fizeram um trabalho, fizeram uma pesquisa sobre problemas articulares em idosos. Ou seja, a idade avançada, ela é um fator bem agravante para as dores articulares. Por quê? Porque essas dores articulares, elas são muito comuns em pessoas de idade mais avançada. Por exemplo, a artrose, a osteoartrose ocorre frequentemente em idosos e é caracterizado pelo colapso das cartilagens. Ou seja, pessoal, os tipos de doenças articulares que a gente vai estudar em sequência, acontecem muito em idosos devido ao enfraquecimento da cartilagem, pelo fato mesmo da idade. Os ossos também são afetados, os idosos eles perdem massa óssea naturalmente, então existe aí uma facilidade muito grande na obtenção de lesões articulares. E aí surgem diversos sintomas nos idosos e eles sofrem constantemente de dor com alguns desses tipos de lesões. Por exemplo, inchaço. Quem já ouviu a avó ou o avô reclamando do inchaço no joelho, no tornozelo, às vezes dores no ombro, o ruído articular, às vezes um estalo também ocorre. Isso é natural devido à idade, o enrijecimento das articulações. Isso vai diminuindo a função articular do idoso. Então, às vezes acontece naturalmente esses problemas articulares. Hoje em dia, já é possível tratar e melhorar a qualidade de vida dos idosos com a fisioterapia, com o fortalecimento muscular. E também um fator que pode ajudar na prevenção dessas lesões articulares durante a idade avançada seria o exercício físico, a prática durante a juventude, durante sua fase adulta de exercícios físicos, evita durante sua fase de idoso, evita você ter tantas lesões. Vocês já viram, por exemplo, sua avó, seu avô comentando que qualquer queda, uma queda bem simples, o idoso ele tem uma quebra do osso. Por quê? Por causa da fragilidade que ele vai perdendo massa óssea. Então, a atividade física durante a vida inteira, ela vai fortalecendo essa massa óssea e ela vai fortalecendo as suas articulações. Então, é importante você manter a atividade física durante o período jovem e também durante a fase adulta e durante o período de idade avançada também, para manter e melhorar a qualidade de vida do idoso. Então, vocês fizeram uma pesquisa sobre isso. Eu falei mais só para a gente dar uma entendida básica. Agora, a gente vai ver sobre os tipos de lesões articulares, viu? Quais são os tipos de lesões que mais acontecem? Habitualmente, uma lesão causada por desporto. Qual seria esse tipo de lesão? Seriam lesões causadas devido à prática de algum esporte, futebol, futsal. Esses esportes coletivos de contato geralmente causam diversas lesões nos jogadores, nos praticantes. Então, essas lesões são lesões pelo desporto. E também existem as lesões que são causadas por treinos incorretos, né? Que a gente já até viu. Daí também existe a fraqueza muscular, que pode acarretar, né? Fraqueza nos tendões, fraqueza nos ligamentos, que, por exemplo, você estando com a musculatura, com o tendão e com os ligamentos do joelho, por exemplo, enfraquecidos, qualquer coisinha, qualquer movimento que você pisa de mau jeito pode te acarretar numa lesão, devido somente ao enfraquecimento dessa articulação.
Existe também o desgaste crônico, que é uma causa de muitas dessas lesões. A pessoa é uma doença crônica degenerativa, né? Existe esse desgaste, que são resultado de movimentos repetidos que afetam os tecidos. Ou seja, às vezes movimentos repetitivos faz com que que o indivíduo tenha uma lesão, que são chamadas lesões por esforço repetitivo. Por exemplo, o professor, pelo ato dele passar muito tempo escrevendo no quadro, copiando no quadro, ali pode acarretar uma lesão, principalmente no ombro, porque o ombro passa muito tempo na mesma posição, a articulação é sobrecarregada, então pode haver uma lesão no ombro devido ao esforço repetitivo. Felizmente, gente, o corpo humano ele tem uma excelente capacidade de se regenerar. Então, uma regeneração muito boa. Então, um indivíduo jovem, ele consegue regenerar uma lesão articular com períodos curtos, dependendo da gravidade da lesão, né? Se for, às vezes também existem lesões não só articulares, mas lesões musculares também, que um período bem curto de regeneração, principalmente em atletas que têm o corpo bem preparado para esporte físico, eles têm uma recuperação mais rápida, bem maior. E essa regeneração, ela é combinada, claro, com um descanso, né? Que no caso, o repouso traz uma recuperação mais rápida. Então, nós temos, pessoal, alguns tipos de lesões articulares. Essas lesões que eu vou falar para vocês são lesões que acontecem nas nossas articulações. A primeira delas é a tendinite, uma lesão articular. Nós temos a bursite, a entorse, a luxação e a lombalgia. Todas essas nós vamos estudar individualmente e são lesões articulares. A primeira delas é a tendinite. A tendinite, pessoal, ela é caracterizada com uma inflamação ou irritação de um tendão. Como o próprio nome já está dizendo, tendinite, uma inflamação no tendão. Ou seja, na parte final do músculo, que é uma corda fibrosa que faz a fixação do músculo com os ossos. Ou seja, o que seria o tendão seria, observa na primeira imagem, onde tem o nome normal, estão vendo? Pronto. Vocês estão conseguindo visualizar o músculo em vermelho? Pois é, na ponta do músculo, vocês estão vendo uma parte esbranquiçada que está ligando o músculo ao osso. Essa parte é chamada de tendão, é o nosso tendão. Então, quando esse tendão ele é inflamado por algum esforço, por algum movimento brusco, e acontece essa inflamação, é chamada de tendinite. Por quê? Porque é uma inflamação no tendão. Geralmente, pessoal, a tendinite costuma comprometer usualmente os ombros, que é os locais que elas mais acontecem. Articulação do ombro, articulação do cotovelo, articulação do punho, na articulação do joelho e na articulação do tornozelo. Geralmente, é os locais que acontecem com mais frequência a tendinite. E ela pode ser aguda, ou seja, uma dor intensa. Ou ela pode ser aguda, ela é uma dor intensa e ela pode ser recuperada, né? O indivíduo pode voltar ao normal. E pode ser uma tendinite crônica, onde o indivíduo não consegue mais se recuperar e ele vai fazer tratamento só para amenizar as dores. Então, observem nas imagens. Nós temos a foto normal e posterior nós temos a imagem da tendinite. Observem o tendão na foto normal. Ele é branquinho, né? Bonitinho. Na foto posterior, que tem a tendinite, vocês observam que o tendão, ele está avermelhado, ou seja, ele está inflamado. O que acarretou essa inflamação pode ter sido um movimento errado na academia, pode ter sido um movimento brusco que você fez no ombro, pode ser também um esforço por lesão repetitiva,
ou seja, movimentos repetitivos, que é passar muito tempo com o ombro na mesma posição, que foi o exemplo que eu falei do professor, pode acarretar a tendinite. Então, vocês já entenderam que a tendinite é uma lesão no tendão. Aí, nós temos o exemplo do ombro. Quais são os sintomas da tendinite, pessoal? O principal sintomas é dor, uma dor forte na região. E essa dor, pessoal, sendo no ombro, por exemplo, você vai sentir uma dor no ombro, né? Mas geralmente essa dor, ela se espalha e você sente a dor no braço inteiro, viu? E pode te atrapalhar você fazer algum trabalho manual, você pode sentir apenas aquele cansaço no ombro. Ai, meu ombro tá assim cansado, dá vontade de você colocar em um lugar e deixar lá descansando, né? Pode também acontecer, pessoal, a tendinite, eu tô dando o exemplo do ombro, né? Mas pode acontecer a tendinite no punho, pode acontecer tendinite nos dedos, por causa das articulações do dedo, viu? Também pode acontecer essa tendinite. E além da dor, a tendinite, ela inclui outros sintomas, que a dor, ela pode se espalhar e irradiar para outras partes do corpo, como eu já falei para vocês. Geralmente, a dor, ela só piora no local. Por exemplo, se for no ombro, a dor só vai piorar se você fizer algum movimento. Geralmente, você vai ter muita dificuldade de fazer movimentos, como eu já falei. Você vai perder a coordenação, porque você não vai ter força mais para conseguir fazer as coisas com o mesmo movimento. Dificuldade para carregar algum peso. Problemas para fazer força, por exemplo, pegar algo do chão para levantar. Se for no joelho, você pode ter dificuldade para baixar e para conseguir levantar de volta. E pode haver, se a tendinite ela estiver muito inflamada, pode haver inchaço no local da articulação. Por exemplo, o joelho, ele incha. E você sente como se tivesse o joelho quente. E você pode haver também uma vermelhidão no local, na região afetada, na região que o tendão está inflamado, viu? Então, pessoal, se você sente alguma desses sintomas, você já pode identificar como a tendinite, mas a gente tem que prestar atenção, porque a tendinite, ela tem sintomas bem parecidos com outros problemas articulares. Vamos lá. Que lugares do corpo podem ter tendinite? Eu já falei para vocês, né? Que nos ombros, no pulso, no joelho. De forma geral, onde há tendão? Se tem um tendão, você pode ter uma tendinite, no local que tem um tendão. Então, pessoal, observa aí na imagem do lado. Muitas pessoas que trabalham em escritório, que passam muito tempo no computador ou que passam muito tempo no celular, eles adquirem a tendinite no pulso, no punho, né? Porque passa muito tempo com o pulso, o punho no mesmo movimento, fazendo o mesmo movimento. E também nos dedos, que pode ser também pelo caso do uso excessivo do celular, pode causar uma tendinite nos dedos, nas articulações dos dedos. Essas condições também acontecem nos membros inferiores, de forma que acontece também a tendinite nos pés, viu? No tornozelo, no joelho e por assim vai. Ela acontece em todos os locais que existe tendão. Por exemplo, um jogador de futebol, ele vai fazer um movimento brusco, pisa de mau jeito e ele lesiona o tendão. Por exemplo, pisou de mau jeito e lesionou, rasgou o tendão. Pode ter uma tendinite, porque ele machucou ali o tendão. Foi um movimento rápido, não foi um movimento repetitivo, mas pode acontecer uma tendinite. E como deve ser o tratamento para tendinite? Para evitar maiores complicações, os médicos podem indicar a imobilização da área afetada pela tendinite, como o uso de tipóias, talas e até mesmo o gesso, que deixam a região sem nenhum movimento, para que o tendão
passe por completo pelo processo de desinflamação. Ou seja, quanto menos movimento a sua articulação fizer, mais rápida será a sua recuperação da sua articulação, será mais rápida a recuperação do tendão. Então, é importante o uso de talas, se você sente que muitas dores, é importante o uso de talas, até mesmo gesso, aquelas tipo umas... Essa da primeira imagem que vocês estão vendo acima, no canto superior da direita. Você pode usar essas tipóias para amenizar o movimento da articular. Geralmente, o tratamento da tendinite segue mesmo após os alívios das dores, por meio de sessões de fisioterapia. Então, pessoal, depois que que você descobriu que você está com a tendinite, você vai ser encaminhado para o fisioterapeuta para fazer o fortalecimento do tendão, porque às vezes o enfraquecimento do seu tendão pode gerar uma tendinite. E também nós temos, se o indivíduo tem uma tendinite, ele colocar compressa gelada no local para amenizar a dor é importante. Então, se o indivíduo teve uma tendinite, ele pode tratar colocando o gelo. Então, o indivíduo, quando ele é diagnosticado com a tendinite, ele deve fazer um acompanhamento com o fisioterapeuta e ele deve fazer também um fortalecimento muscular na região do tendão, para que não haja mais complicações na articulação. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um cartazinho onde fala sobre mitos e verdades. O que é mito e o que é verdade em relação à tendinite? Fala-se muito que a tendinite ela é provocada só pelo esforço repetitivo. Mas, como eu já expliquei para vocês, não, isso é um mito. Elas podem sim acontecer pelo esforço repetitivo, mas também tem muitas outros casos que podem acarretar em uma tendinite. Por exemplo, o uso excessivo do computador, o uso excessivo do celular pode acarretar uma tendinite na região do punho, das mãos, como eu já falei para vocês. Outro mito, apenas os adultos têm tendinite? Não, pessoal. Não apenas adultos, isso é um mito. Adolescentes podem ter tendinite, viu? Até crianças podem ter tendinite. Outro fator. A tendinite é igual a bursite, vocês já ouviram falar da bursite? Pronto. A tendinite não é igual a bursite. Elas são doenças diferentes, vocês vão entender quando a gente for estudar sobre a bursite. A bursite é uma inflamação na bursa. Então, a bursa ela fica no ombro, então a gente vai estudar. É uma verdade sobre a tendinite. A mulher tem mais facilidade de ter tendinite que o homem. Isso é uma verdade, pessoal. Sempre as mulheres aí sofrendo mais, né? A tendinite ela é uma doença só do digitador, aquela pessoa que passa muito tempo digitando? Não. Falei para vocês que o professor também ele pode ter uma tendinite no ombro. Massagem é um santo remédio? Não, pessoal. A massagem é um mito, viu? Você fazer uma massagem na região da sua tendinite não vai melhorar em nada. As massagens, elas aliviam as dores musculares e não as dores articulares, viu? O que pode aliviar a dor na sua tendinite seria uma bolsa de gelo, viu? Seria um alongamento, mas esse alongamento ele só pode ser feito para prevenir essa tendinite, né? Para que não haja, por exemplo, uma piora. Mas se o quadro já estava bem agravado, o ideal é a fisioterapia. Entendido, pessoal? Então, por hoje é só. Um beijo no coração e até a próxima aula.